E aí, beleza? Hoje apresentaremos um documentário sobre Attack on Titan. As fontes de informação estarão listadas no final. Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é uma série de mangá e anime escrita e ilustrada por Hajime Isayama. O autor cria o próprio protótipo de AOT, utilizaremos essa sigla para falar de Attack on Titan para não se tornar tão repetitivo, em 2006. Nesse protótipo, os titãs, ou seja, os gigantes, eles são imortais e podem se transformar em qualquer humano devorado. Eren, Armin e Mikasa não estão presentes, que são os protagonistas da obra. Árvores gigantescas que protegem a humanidade ao invés de muralhas, e o ponto fraco dos titãs é o núcleo que fica em locais aleatórios espalhados pelo corpo. Futuramente, quando desenvolveu Attack on Titan, conseguiu publicar o seu mangá na Shonen Bezatsu Shonen Magazine, da editora Kodansha, iniciando em setembro de 2009, finalizando o mangá em abril de 2021, contendo 34 volumes, e o sucesso de AOT foi colossal. O mangá chegou à marca de mais de 110 milhões de cópias vendidas, e aumentando, além de ganhar prêmios, como o prêmio de mangá Kodansha, prêmio Attilio Micheluzzi e o prêmio Harvey, entre outros. O anime de Attack on Titan teve as temporadas 1 a 3 animadas pelo Witch Studio, já a quarta temporada em diante pelo estúdio Mapa. Ideia inicial: Isayama, o criador de Shingeki, nasceu em 1986. Atualmente, em 2023, ele possui 36 anos. A bizarra pintura do importante pintor espanhol Goya, de Saturno devorando um filho, inspirou a imagem de titãs devorando humanos. Em 2006, aos 19 para 20 anos, ele criou um protótipo da série. Ele escreveu uma one-shot, termo usado para se referir a um capítulo que não faz parte de uma série. O nome, Uma Humanidade Encurralada. Ele apresentou seu trabalho para a editora Shueisha. Mesmo que não conheça o nome da editora, provavelmente você conhece a revista deles, que é a Weekly Shonen Jump, que publicou os mangás de Naruto, Dragon Ball, One Piece, Boku no Hero, etc. E estes animes, ou mangás, devem seguir determinadas diretrizes para se adequar à editora, que pelo próprio nome já diz, Shounen, que é jovem, e esse é o público-alvo dessa editora. Como Isayama teria que alterar pontos da história, ele decidiu publicar na editora Kodansha. Mesmo assim, o seu one-shot foi publicado na Shonen e ganhou o prêmio de melhor trabalho em julho de 2006 no Grande Prêmio de Mangá. Yuki Sato se tornou seu assistente neste tempo, e eles trabalharam em duas publicações, Heartbreak One, que possui uma personagem muito similar à Historia, e Orns. Em 2009, o editor da Kodansha propôs que Isayama escrevesse uma série para a nova revista. Durante 6 meses, o autor dedicou-se à construção do universo e à história do mangá. Project Arms e Kiyoshi Nanatsuki foram os mangás que mais lhe influenciaram. O autor queria criar uma narrativa envolvendo criaturas gigantes que devoram seres humanos, uma aparência bruta e grotesca, que transmitisse um sentimento de insegurança. O primeiro personagem que ele criou foi a Mikasa. Seu nome foi inspirado em um navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa, porque Isayama acreditava que séries que nomeavam personagens femininas baseadas em nomes de navios de guerra tinham mais sucesso. Que intrigante, não? O nome Eren veio do idioma turco, que significa santo ou sagrado. Jäger, além de ser uma raça de pássaros, para passar a ideia de liberdade, também significa caçador. Quando criou Eren, o protagonista da história, a ideia inicial é que ele soubesse de seu poder de titã desde o início, mas mudou de ideia. A inspiração original veio de uma imagem do mangá Jigoku Sensei Nube, na qual a Mona Lisa era retratada canibalizando pessoas. Outra inspiração foi de um encontro com um cliente embriagado, que o agarrou pelo colarinho em um cybercafé, onde o autor trabalhava. Foi esse incidente que lhe deu a premissa, o medo de encontrar alguém com quem não se pode comunicar, e que o ser humano é o animal mais perigoso. Ele tentou passar este sentimento por meio dos titãs, lembrando até o conceito de zumbis, um monstro humanoide animalesco e ainda por cima imprevisível, que você não pode se comunicar. Outras inspirações foram o segundo jogo de uma série de visual novels chamado Muv-Luv Alternative, onde alienígenas repugnantes exterminam a humanidade sem qualquer preocupação, assim como o mangá ARMS, devido à sua exploração abrangente do universo do mangá. Mega Man Legends e Monster Hunter, filmes estrelados por monstros como Godzilla, Mothra, Gamera, Jurassic Park, um jogo de invasão alienígena em que quase toda a humanidade foi extinta, com o desejo de desvendar o desconhecido que vemos muito no início da série. Todos estes e ainda outros o influenciaram. O mapa da série foi baseado no mapa mundi invertido. Parad seria Madagascar e Marley estaria na África. Os cenários foram baseados na cidade alemã
de Nordlingen, que tem uma aparência medieval e é cercada por muralhas. As muralhas da série também permitem fazer referências à cultura japonesa, devido à sua natureza isolada e fechada. Elas também podem fazer alusão a Midgard, da mitologia nórdica, e ao Tártaro, da mitologia grega, uma prisão cercada por um muro triplo onde os titãs estão aprisionados. Como neste ano eu li um livro sobre mitologias, eu suponho que o nome Ymir também tenha vindo em referência à mitologia nórdica, como o nome Freya, assim como vemos no God of War de 2018. Jogo lindo. Outra referência à cultura nórdica seria a árvore que Ymir caiu, que é uma referência à árvore Yggdrasil. Outra similaridade é na cultura viking, há um mar de chamas e uma terra de gelo, onde os gigantes vivem. E os deuses nórdicos criaram uma parede gigante para mantê-los longe. E o Armin cita essas planícies. Inclusive, no Apocalipse nórdico, o Ragnarok diz que os titãs atravessarão a barreira e irão matar todos os deuses, que lembra a mitologia grega também. Para conceber os titãs, Isayama utiliza modelos humanos, como o lutador de artes marciais mistas Yushin Okami para a forma do titã Eren Yeager e o lutador Brock Lesnar para o titã blindado. Não podia faltar as referências de anatomia e expressões faciais. A intenção de mostrar titãs como a presença imponente foi baseada tanto nas posturas de lutadores de WWE, como os titãs bobos tendo corpos deformados semelhantes à pintura de Saturno devorando o filho, para criar uma sensação de desconforto e medo nos leitores. O personagem Eren também teve uma característica baseada no autor quando criança, que vivia em uma vila cercada por montanhas e tinha curiosidade sobre o que havia além delas. Isayama, quando era criança, imaginava que haviam monstros além das montanhas. Porém, mesmo com essa similaridade, Isayama diz que ele é o completo oposto de Eren, e que isso lhe causou dificuldade para escrevê-lo. A maioria dos titãs irracionais ou bobos que seriam desenhados na série, Isayama se basearia em amigos e conhecidos. O personagem preferido de Isayama mudou constantemente durante a obra. Já foi Reiner, Jean pela capacidade de falar o que pensa, Eren, Mikasa e Ymir. Em falar do Reiner, para o seu design, utilizou os olhos e as sobrancelhas de David Beckham e o corpo de Matt Damon, por conta do seu papel no filme O Resgate do Soldado Ryan. O nome Reiner é derivado do nórdico Ragnar, que significa guerreiro e julgamento. O nome de Levi foi baseado em nome de um dos participantes do documentário Jesus Came. O design de Levi foi feito em um rabisco despretensioso. Quando Isayama gostou da aparência do personagem, achou que ele poderia ter potencial. O nome de Levi tem origem hebraica, que significa juntando ou unindo. 4 pessoas são mencionadas com este nome na Bíblia. Os levitas eram descendentes de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó com Lia. Foi um homem violento, mas seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Durante a escravatura dos israelitas no Egito, nasceram os levitas, mais famosos de Israel, Moisés, ou Moshe, e seus irmãos Arão e Miriam. Com a liderança de Moisés, os israelitas se libertaram e saíram do Egito, rumo à terra prometida. Miriam era profetisa, e Arão foi escolhido por Deus para ser seu sacerdote. A ponte entre o povo e Deus. Êxodo 28, versículo 1. O terceiro filho de Jacó com Lia é mencionado como tendo uma aparência proeminente em vingar sua mãe e irmãos. O nome Levi teria sido originado da palavra Ilaué. Quando Josué conduziu os israelitas na terra de Canaã, os levitas foram a única tribo israelita que recebeu cidades, mas não foram autorizados a ser proprietários de terra, porque o Senhor Deus de Israel é sua herança. Deuteronômio 18, versículo 2. As políticas também. Em troca, as tribos das terras eram esperadas a dar dízimos para os levitas. Logo, esse nome ele carrega muita coisa. Outra informação que eu gostaria de constar é que a luta de Levi contra o Titã Bestial levou 4 meses para ser produzida. O personagem Levi lidera o topo do ranking de personagens mais amados. Já o seu design e personalidade foram inspirados no personagem Rorschach de Watchmen. Rorschach também é frio e cínico e um pouco lobo solitário, assim como Levi. Há um subterrâneo abaixo de Parades. O povo lá é discriminado e eles não veem a luz do sol. Levi morou lá e por conta da falta de sol, teorizam que isso fez com que ele não tivesse tanta altura. Por conta da falta de higiene deste local, que ele ganhou a mania de limpeza e ter agonia de germes que vemos no anime. Kenny Ackerman, o tio de Levi, foi baseado no Trevor de GTA V. Este personagem também tem uma fama de ser estripador, que seria uma referência ao Jack Estripador. Jean e Armin inicialmente eram apenas um personagem,
e isso foi alterado. A aparência do personagem Sasha seria utilizado para o personagem de Ymir, aquela do Titã Mandíbula, só que Isayama alterou isso. Aliás, do Japão há um chocolate chamado Sasha, por isso o seu personagem ama comida, só que o nome foi baseado no comediante Sacha Baron Cohen, e também é por isso que ela representa o elemento cômico da história. Sasha significa também protetora do homem ou protetora da humanidade, e seu sobrenome Braus significa viver da gordura da terra. Isayama desenhou e redesenhou o Titã Colossal muitas vezes, por conta que via muita importância neste personagem. Afinal, ele se tornaria o mascote representante da franquia. Geralmente, quando fazem uma publicidade para Attack on Titan, ela envolve o Titã Colossal ou então o Eren. Ackerman tem origem alemã, que é aquele que trabalha nos campos. Marcel é o nome francês, que tem como significado pequeno guerreiro. O nome Jean é uma referência às pessoas comuns, já que é um nome conhecido no Japão. Em alemão, o nome Armin significa todo universo, guerreiro e soldado. Uma diferença do mangá pro anime é que no mangá é dito que os pais de Armin morreram como seu avô, tentando sair das muralhas usando um balão, e foram mortos por soldado. Pra quem não sabe, fazer isso é crime lá dentro de Parades. Já no anime é contado que os pais dele saíram das muralhas para explorar o mundo e provavelmente morreram no caminho. Marco Bush tem a tradução de mensageiro do deus da guerra. Irving Smith foi baseado em Ozymandias. De Watchmen também, um vigilante inteligente que baseava suas ações em suas crenças sobre o mundo e do que ele poderia ser. Irving tem seu nome baseado no general alemão Erwin Rommel. Ele foi baseado também na Paris Hilton. O dublador de Erwin é o mesmo dublador de Jotaro, um dos personagens de Jojo. Inclusive, Jojo Bizarre Adventure é um dos animes preferidos de Isayama, que lhe rendeu algumas inspirações também. Pelo ângulo da cena em que Mikasa e Annie irão se enfrentar, elas fazem uma referência a Jojo, e esta luta não ocorreu porque foi interrompida pelo instrutor. A referência a Jojo seria aquela luta de Jotaro contra Jill. Um soldado uma vez disse que Mikasa valia por 1000 soldados. Esta frase, Tales of Heaven, é utilizado para se referenciar a uma lendária guerreira japonesa, Tomoe Gozen. Em 2010 surgiram várias ameaças de morte em um post no blog do autor da série, após uma notícia afirmar que o design do personagem Dot Pixies foi baseado em um imperador japonês chamado Akiyama Yoshifuro. A autoria das ameaças é desconhecida, porém devido aos inúmeros erros gramaticais presentes nas mensagens em japonês, há a suspeita de que tenham sido redigidas por indivíduos estrangeiros sem ligação com o Japão. O autor também gosta de Breaking Bad, e o personagem Falco foi baseado em Jesse Pinkman. A personagem Pick inicialmente seria um homem de meia idade chamado Oliver Pick. Hanji Zoe é apelidada de Han Zoe. Hans significa enviado de Deus, e Zoe cheio de vida. E Isayama gostava como soava. Seus óculos foram a forma de destacá-la dos outros personagens. Todavia, seu nome inicialmente seria Yamada Hanako. Ao capturar titãs e estudá-los, Hanji chamaria dois de Sauna e Bean. Isso seria uma referência a Alexander Sauna e Bean, um canibal que viveu na Escócia. O autor é fã de Game of Thrones, e por conta disso, fez referência com alguns titãs puros tendo o rosto parecido com personagens da série. Zik vem do alemão, que significa vitória. O nome Zik também é uma forma abreviada de Ezequiel, que tem origem hebraica, que significa Deus fortalecerá. O nome de porco Galliard veio das línguas latinas, ou seja, ele significa o animal porco mesmo. Mas Galliard tem o significado de corajoso, alegre ou espirituoso. História não tinha tantos planos para Isayama, com o tempo que ele teve a ideia de dar uma importância maior para ela. O nome História vem de origem grega, que significa história mesmo, e Krista no grego significa aquela que é ungida, e em hebraico o ungido é Messias, ou Cristo. Sobre a numerologia de Isayama, a braçadeira dos Eldianos tem 9 pontas, temos 9 titãs principais, o Eren conheceu a Mikasa com 9 anos. O número 9 é pronunciado em japonês como Kyo, que também pode ser entendido como morte ou um sinal de azar, ou seja, no Japão este número é visto como ruim, até por conta disso que não temos o Windows 9 ou o iPhone 9. O primeiro Carl Fritz utiliza uma coroa decorada com 9 estrelas. Eldia vem da palavra erúdia, do japonês. É similar à palavra erúdio, do latim, que significa instruir, educar e esclarecer. É óbvio que o povo eldiano tem similaridades com os hebreus e judeus, o povo de Marley com os alemães, e os atos de canibalismo com os atos da elite oculta. E ainda por cima, entre os que governam Marley, há eldianos nas sombras, como a família Tybor. Attack on Titan começou a ser lançado em abril de 2013, e o episódio de 1 hora do Estrondo, nos aproximando ao final da história, foi lançado em abril de 2023. Isayama tem uma lógica de priorizar os números 1, 3 e 9, o mangá
saía todos os dias às 9 horas, terminou no capítulo 139, e claro que o primeiro episódio, para você há 2000 anos no futuro, esses 2000 referenciam a Jesus Cristo. Ainda há muitas coisas, não preciso nem mencionar Davi e Golias, e todas as histórias que envolvem na Bíblia sobre gigantes do período antes do dilúvio e depois do dilúvio. O cachecol de Mikasa é uma referência ao fio vermelho do destino. Se você já assistiu Your Name, deve se lembrar de algo parecido. Nas lendas japonesas, o fio vermelho representa uma conexão inquebrável entre almas gêmeas ou amantes. A forma Berserk de Eren ao ir para cima de Eni é uma adição do anime. Outra coisa que eu achava que era uma adição aleatória foi quando Mikasa se demonstrou descendente daquele clã por conta de uma tatuagem. É que no anime, quando Mikasa chega no mar, ela não tem nenhuma tatuagem, mas no mangá, desde o início, quando ela era criança, já aparecia este sinal. Só que no anime não colocaram essa tatuagem. O momento que ela aparece é naquele momento que ela se reencontra com essa que seria uma representante do seu antigo clã. No spin-off Before the Fall, descobrimos que o criador do DMT é Angel Anthony, e o primeiro homem a matar um titã foi Soruma. O titã que engoliu Eren era um dos revolucionários do grupo de seu pai. Pode ser visto ao fundo no momento que seu pai entrava para aquele grupo. E esse titã só não ganhou os poderes de Eren por conta que ele engoliu ele direto, e porque Eren se transformou se livrando do medo, já que o medo pode impedir a transformação de titã. O autor também tem um envolvimento muito forte com o anime, fazendo alterações para dar melhorias e supervisionando se tudo está de acordo, o que não é algo tão comum na indústria. Porém, muitas coisas do mangá pro anime foram censuradas por serem pesadas demais. E no live action, Isayama não colocou Levi e Irving porque acreditava que a história principal já estava sendo contada, então não seria um incômodo não ser algo tão próximo do mangá/anime. Apesar de ter poupado Sasha, Isayama depois a eliminou. O autor não tem medo ou remorso de matar personagens, porque sabe que eles podem voltar em flashbacks. Um dos desenhistas fizeram um titã da série com a aparência de Isayama como forma de tirar um sarro. Enquanto o autor escreve Shingeki, ele costuma escutar Momoiro Clover Z, que fazem músicas alegres e otimistas. Meio contraditório, né? Quando Isayama apresentou os storyboards da obra, eles foram aceitos. Embora o autor tivesse uma ideia geral da trama que o mangá seguiria, os detalhes do cenário não estavam completamente definidos até a publicação do mangá. Em 2013, o autor anunciou seu desejo de concluir a série em 20 volumes. Todavia, em 2014, revelou que inicialmente planejava encerrar a série por volta de 16 volumes, mas decidiu prolongá-la para desenvolver melhor a história e os seus personagens. Ele recebeu um prazo de aproximadamente 3 anos para finalizar sua série, e essa notícia foi divulgada por seu gerente editorial, Shintaro Kawakubo. A ideia inicial do autor era de dar à série uma conclusão trágica, semelhante à obra O Nevoeiro, de Stephen King, na qual os personagens morrem. No entanto, devido ao sucesso do mangá e do anime, o autor decidiu alterar o final da série para evitar o impacto negativo que poderia causar aos fãs. A série teve seu início na primeira edição publicada pela editora Kodansha em 9 de setembro de 2009, e após 11 anos de sua publicação, o mangá foi concluído. Seu último capítulo foi lançado em 9 de abril de 2021. Ao todo tivemos 32 volumes. No Brasil, o mangá é licenciado e publicado pela editora Panini Comics, com o título Ataque dos Titãs, desde novembro de 2013. O anime recebeu dublagem pelo estúdio do Brasil em 2020. Fato interessante é que o dublador do Eren aqui no Brasil, Lucas Almeida, tinha um canal que eu conhecia, que é o Dublando Coisas, e ele namora com a dubladora da Mikasa, Mayara Stefani. Spin-offs e OVAs. Foi publicada uma versão cômica derivada da série, intitulada Shingeki Kyojin Shugaku, lançada em 2013. A história se passa na escola de ensino fundamental Shingeki. A série teve um total de 11 volumes publicados, e ganhando até a animação. Inclusive, a própria banda Linked Horizon foi responsável pela música da abertura do anime, que é uma banda que já tinha feito a abertura para Attack on Titan. Uma segunda ramificação da série foi anunciada no volume 11 do mangá, lançado em 2013, a light novel Shingeki no Kyojin Before the Fall. Também temos AOT The Harsh Mistress of the City e Shingeki no Kyojin Lost Girls, mangás e spin-offs. Temos AOT Junior High, que é aquele Shugaku que eu já citei anteriormente, AOT No Regrets, uma terceira ramificação Shingeki no Kyojin Kuinaki Sentaku, que conta o passado de Levi, publicada em 2013. Temos uma versão alternativa em quadrinhos, a Sungeki no Kyojin, que é traduzida como Spoof on Titan. Temos Shingeki no Kyojin AU, que é uma história que segue uma linha high school americana, que claro, tem umas ligações com a narrativa da série, easter eggs e alusões
alusões bem notáveis. Para você ter uma dimensão, Rainer Braun é um atleta popular, Historia é uma rainha do colégio, Jean um galã, o trio Mikasa, Eren e Armin. O Eren é o menos popular e mais quieto, Mikasa uma gótica e Armin um nerd. Inclusive um momento da série quando o Eren beija a mão de Historia e tem acesso a várias memórias e até a futuros alternativos, surge um pequeno fragmento dessa série. Mas pra frente Attack on Titan faria crossover até com os Vingadores, só que eu vou deixar pra falar disso mais pra frente. Quanto ao live action de Attack on Titan, Nakashima deixou a produção devido a diferenças criativas, resultando no adiamento do filme para 2015. As filmagens ocorreram na ilha de Hashima durante o verão de 2014 e, bom, foi o esperado de uma adaptação live action, infelizmente. Uma bosta! Em 2015 foi lançada uma minissérie de live action intitulada Shingeki no Kyojin Hanjeki no Noroshi. Composta por 3 episódios, a trama se concentrou na personagem Zoe Hanji e suas investigações sobre os titãs, explorando também a criação do dispositivo de manobra tridimensional, DMT. Temos os guias do mangá chamados Inside e Outside, que mostravam artes conceituais, perfis de personagens e entrevistas, sendo lançado em 2013 e no ano seguinte foi lançado um terceiro guia chamado Shingeki no Kyojin Animation Side Code, que focava nos bastidores da produção do anime. Agora eu vou falar daquele crossover entre a Marvel e o Attack on Titan. Foi lançado em 2014, Attack on Avengers. O roteiro foi escrito pelo Isayama e apresenta o confronto entre os Guardiões da Galáxia e os Vingadores contra vários titãs diferentes do mangá nas ruas da cidade de Nova York. Em 2015, a Universal Studios Japan organizou atrações baseadas em Shingeki no Kyojin. Essas atrações apresentavam réplicas em tamanho real dos titãs de Eren e da Titã Fêmea em combate, com 15 metros de altura. Outras atrações incluíam um titã no nível do chão, onde os visitantes poderiam tirar fotos. E como foi a recepção deste mangá? Por algumas informações que eu já apresentei, não vai ser de grande surpresa. Em 2011, Shingeki no Kyojin foi premiado com o prêmio de mangá da Kodansha, na categoria Shonen. Em 2012, o guia Kono Mangá Gasugoi nomeou a série como a 8ª melhor para os leitores do sexo masculino. E em 2014 ela foi classificada como a 6ª melhor. O mangá de OT foi o segundo mangá mais vendido de 2013, com aproximadamente 16 milhões de cópias vendidas em um único ano. Para quem tem curiosidade, em 2013 o mais vendido foi One Piece, com mais de 18 milhões de cópias vendidas. O volume 12 da série teve uma tiragem inicial de 2.200.000 cópias, tornando-se um dos poucos mangás a atingir essa marca juntamente com One Piece. O volume 12 é aquele que o Reiner e o Bertholdt conseguem pegar o Eren, e mais pra frente o Eren descobre o poder da coordenada. Em 2014, a Oricon relatou que a série havia vendido um total de 30 milhões de volumes, e a editora Kodansha acreditou Shingeki no Kyojin como o primeiro impulso de vendas em 18 anos. E no primeiro semestre de 2014, a série alcançou o topo do ranking, interrompendo o reinado de 5 anos de One Piece como o mangá mais vendido daquele período, o que surpreendeu Isayama, que agradeceu os leitores em seu blog. O volume 13 teve uma tiragem maior ainda do que o volume 12, com 3 milhões de cópias. Foi a primeira vez que um registro de tiragem atingiu esse número tão rapidamente na editora da série. Em 2014, o mangá ficou em segundo na lista dos mais vendidos, com 12 milhões de cópias vendidas. Em 2015, vendeu 9 milhões, alcançando o terceiro lugar. E o anime também contribuiu para a popularidade da obra, sendo chamado de o sucesso da década pelo jornal japonês Mainichi Shimbun. Em resumo, Attack on Titan fez muitas pessoas que não assistiam anime a começarem a assistir. E não para, em 2013, 5 dos 6 volumes lançados entraram na lista dos mais vendidos do The New York Times Mangá Bestseller. O primeiro volume também ficou em primeiro lugar na lista do Nielsen Bookscan, dos 20 melhores romances gráficos em livrarias americanas, no mesmo ano. Em setembro do mesmo ano, a série teve mais volumes na lista do que qualquer outra. A Associação de Serviço de Biblioteca para Jovens Adultos nos Estados Unidos, eita nome grande, considerou a série como um dos grandes romances gráficos para adolescentes. A Kodansha dos Estados Unidos recebeu o prêmio de Harvey de 2014 de melhor edição americana do material estrangeiro pela versão em inglês da série. E por último, como praticamente um dos mais importantes, Shingeki no Kyojin foi o único mangá nomeado para Goodreads Choice Award na categoria de melhor romance gráfico quadrinho em 2013. A série ganhou grande popularidade não apenas no Japão, mas
todo mundo. Por exemplo, a estreia do anime recebeu destaque na primeira edição do jornal Hong Kong em 2013. O artigo comentava sobre a popularidade da série em Hong Kong, China e Taiwan. A obra, claro que enfrentou críticas. A revista sul-coreana Electronic Times acusou Shingeki no Kyojin de transmitir uma mensagem militarista que estaria alinhada às inclinações políticas do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Além disso, a série influenciou jovens de Hong Kong que interpretaram os invasores titãs como uma metáfora para a China. Por que será? E tivemos um criminoso aqui no Brasil que acreditava que era o Eren. Por outro lado, ainda em Hong Kong, o ativista social On Young-tae elogiou a série de Isayama e a sua versatilidade, que permite várias interpretações pelos leitores, em questão de vendas e premiações. Durante a terceira edição do New Type Anime Awards, o anime baseado no mangá recebeu diversos prêmios, incluindo melhor diretor, melhor roteiro, melhor trilha sonora, melhor personagem feminino para Mikasa e o título do ano. Em 2013, no Animation Kobe Awards, o anime foi agraciado com o prêmio de melhor animação da TV. No Tokyo Anime Awards de 2014, o anime conquistou o prêmio de animação do ano, juntamente com melhor diretor, melhor roteiro e melhor música. Na 19ª edição anual do Association of Media and Digital AMD Awards, o anime foi reconhecido como o conteúdo digital do ano de 2013 no Japão. Os DVDs e Blu-rays da série obtiveram grande sucesso no mercado japonês, com os primeiros volumes alcançando o primeiro lugar nas vendas durante a primeira semana de lançamento. Os outros 8 volumes subsequentes também alcançaram as primeiras posições do ranking de vendas. E no Anime Awards de 2023, a série recebeu as seguintes colocações: melhor abertura por conta de The Rumbling, melhor anime de drama, melhor música de anime, The Rumbling também, melhor performance de voz em japonês por Yuki Kaji, o dublador do Eren no Japão, melhor personagem principal sendo Eren Yeager e também de melhor trilha sonora. Sobre a evolução da arte de Isayama, a falta de linhas em cenas de movimento, rachuras exageradas em expressões de personagens tristes, a anatomia bizarra dos titãs com corpos irregulares, esses aparentes erros na anatomia de alguns titãs criam um enorme desconforto no público, que é o objetivo. Talvez algumas dessas coisas sendo causadas pela própria falta de prática, já que era o primeiro mangá oficial de Isayama, tornou Attack on Titan algo único e muito bem feito. As capas dos mangás merecem um destaque, a perspectiva que ele coloca os personagens é muito bem aplicada, a noção de tamanho fica clara, entendemos a proporção dos titãs e tudo isso foi sendo refinado com o decorrer do mangá, como melhora nas retículas, rabiscos, que por serem exagerados dão mais emoção. Os filmes de Attack on Titan são Attack on Titan Parte 1, Crimson Bow and Arrow, Attack on Titan Asas da Liberdade, Attack on Titan O Fim do Mundo, Attack on Titan O Rugido do Despertar e Attack on Titan Chronicle. Tivemos filmes resumindo o anime, filmes live actions, Attack on Titan Humanity in Chains, Attack on Titan 2016 e Attack on Titan 2 em 2018. Jogos eletrônicos. Em 2013, a Konami lança Shingeki no Kyojin Hanjeki no Tsubasa, um jogo de cartas do Attack on Titan. Em 2013 foi lançada uma versão do jogo para navegador que ficou disponível até 2015. Um jogo de ação em 3D intitulado Shingeki no Kyojin Jinrui Saigo no Tsubasa foi lançado para Nintendo 3DS. Em 2014, o Attack on Titan Humanity in Chains pela Atlo, que oferece novos níveis, missões e um modo multiplayer cooperativo online para até 4 jogadores. Em 2014, lança um jogo para smartphones intitulado de Shingeki no Kyojin Jiyu e no Hoko, um jogo de estratégia similar a Clash of Clans. Em 2015, a Capcom anuncia em um evento que estava desenvolvendo um jogo arcade de Shingeki no Kyojin. Em 2016, um jogo para Play 3, Play 4 e PS Vita, Attack on Titan Wings of Freedom, com até 10 personagens jogáveis de mídias diferentes, AOT The Game, AOT Escape from Certain Death, AOT 2 e AOT 2 Mirai no Zaiyo. Há um paralelo dos personagens de Shingeki com peças de xadrez. Eren é o rei porque se for pego o jogo acaba, e é a peça mais importante. Levi a rainha porque é uma das peças mais importantes do tabuleiro e pode causar a maior quantidade de dano ao inimigo. Mikasa é a torre porque tem o papel de proteger o rei. Armin e Jean são os bispos pelas posições opostas e terem ideologias diferentes. Irv e Hanji são os cavalos por serem as peças de confiança, e com os
cavalos fazemos várias estratégias. Acredito que o Armin também poderia se encaixar até determinado ponto nessa posição de cavalo. Claro que eu não vou citar o Jean, senão vai ser uma piada. E o resto dos personagens podemos associar com os peões, ou seja, o pessoal da tropa de exploração e etc. E outra coisa curiosa que eu gostaria de mencionar, o Isayama também afirmou que depois que ele fez as one-shots de Attack on Titan, ele havia se esquecido do projeto. Ele lembrou dele quando conquistou a oportunidade de publicar seu primeiro mangá na Kodansha. Segundo o autor, os volumes mais conturbados de se escrever foram os volumes 13 ao 16, porque os conflitos focam nos humanos, e ele não ficou orgulhoso do que ele escreveu. Pra quem não lembra, é quando vemos aquele momento em que Historia e Eren são capturados e Rod Reis leva Krista e Eren para a sala do ritual, e por isso implementou mudanças no mangá pro anime nesta parte ao ser adaptada. As trilhas sonoras foram compostas por Hiroki Yuki Zawano. O primeiro álbum, intitulado Shingeki no Kyojin Original Soundtrack, foi lançado em 2013 e contém 16 faixas, sendo elas em ordem sequencial: a primeira abertura, Guren no Yumiya, interpretada pela banda Link the Horizon; o encerramento, Uchizuku Shiki Zankoku Nasekai, de Yoko Hikaza; e a próxima abertura, Jiu no Tsubasa, também da Link the Horizon; e o encerramento, Great Escape, pela banda Cinema Staff. Na segunda temporada do anime, a famosa Shinzo Osa Sagayo, pela banda A Link the Horizon; e a End Yuguri no Toroi, de Shinzei Kamate-chan. Na terceira temporada, a primeira abertura sendo Red Swan, de Yoshiki, com a participação do cantor Hyde; o tema de encerramento, correspondente aos mesmos episódios do primeiro tema da abertura, é Requiem der Morgenrot, interpretado por Link the Horizon. No primeiro filme de animação, a música de abertura é Guren no Zayu, de Link the Horizon, e a música de encerramento, Yamanaime, de Hiroyuki Zawano. A primeira abertura da quarta temporada é My War, feita por Shinzei Kamete-chan, e o encerramento, Shock, feita por Yuko Ando. E por último, a abertura The Rumbling, a minha preferida, feita pela banda japonesa Sim, atualmente com mais de 60 milhões de visualizações no YouTube. E a ending, Akuma no Koi, feita por Ai Higuchi, que eu também gosto muito. As trilhas sonoras contam muito sobre o anime. Inclusive, o Hiroyuki Zawano, um dos produtores e compositores da trilha sonora de Attack on Titan, contribuiu para uma muito bem feita trilha sonora de animação do LoL, Light and Shadow, com um feat de Gemi. Eu gostei muito quando fui ver essa animação e escutei essa música, procurei a versão completa, fiquei muito feliz em saber que alguém que trabalhou na trilha sonora de Attack on Titan havia feito essa contribuição, essa parceria com o LoL. Eu acho que essa música representa muito do que várias músicas de Attack on Titan são, motivadoras, épicas e muito bem feitas, ainda por cima, com profundidade. Aqui iria me basear no vídeo do Totally Not Mark e no anime Balls Deep, só que no fim resolvi me basear no resumo do Joel, do anime no Kokoro. Começamos a história com o primeiro ser vivo da Terra. Ele detinha toda a informação genética que um dia existiria no mundo de AOT. Intitulamos ele como o Parasita. Ao longo dos séculos, seu lugar de descanso transformou-se em um lago. Próximo desse pequeno lago, havia uma árvore colossal. Um dia, a raça humana começou a se dividir em diferentes povos. Um pequeno grupo se autodenominou o Povo de Eldia. Embora seu número não fosse muito grande, havia um homem chamado Karl Fritz, que se destacava. Karl Fritz era o líder desse povoado e tinha subordinados que executavam suas ordens, incluindo massacres e torturas. À medida que o povoado crescia, eles compravam mais escravos, e quando ele adquiria escravos, ele ordenava que suas línguas fossem arrancadas pelos subordinados, pois assim eles não teriam meios de se comunicar. Uma rebelião seria muito mais difícil. Um povoado denominado como Marley era mais organizado, e o povo de Eldia temia ser atacado e completamente dominado pelo povo de Marley. Karl Fritz tentava expandir seu povoado, subsistindo principalmente da caça, e mantendo um estoque de porcos que eram caçados e guardados em chiqueiros para serem utilizados como alimento durante o tempo. Entre a compra de escravos havia uma menina chamada Ymir. Após Ymir e seus pais serem capturados como escravos, eles foram levados ao reino e integrados à comunidade de Eldia, tendo suas línguas arrancadas também. Ymir, assim como os outros escravos, não conhecia nada além do mundo em que vivia. Um dia, em sua inocência, deparou-se com os porcos sendo criados e mantidos em cativeiro. Ela teve a ideia de libertá-los e soltou os porcos.
Esta ação causou um grande impacto na comunidade de Eldia, pois não havia tempo suficiente para recapturar todos os porcos, resultando na escassez de alimentos, levando ao sofrimento e fome das pessoas. Os escravos perceberam a ação dela, todavia estavam impedidos de falar, já que não possuíam língua. Carl reuniu todos os escravos, tanto os novos quanto os antigos, e ameaçou arrancar um olho de todos os escravos se não revelassem quem libertou os porcos, dizendo que não precisavam de ambos os olhos para trabalhar. Os escravos apontaram todos os dedos em direção a Ymir, deixando-a cercada e com medo. Carl, completamente enfurecido com a recém-chegada, decidiu puni-la, ordenando que alguns de seus subordinados montassem a cavalo, empunhassem arcos e flechas e perseguissem a menina pela floresta, caçando-a como se caçassem um porco. Correndo desesperadamente, enfrentando obstáculos e se escondendo entre os matagais e árvores, algumas flechas atingiram seu corpo, fazendo-a jorrar sangue por onde passava, deixando rastros. Ela ficou completamente apavorada e felizmente conseguiu encontrar um abrigo sob uma gigantesca árvore colossal, cujas raízes se erguiam do solo formando uma caverna. Dentro dessa caverna ela se escondeu, enfrentando a escuridão, o frio e a umidade, onde os musgos cobriam as raízes da árvore, fazendo-a escorregar e cair em uma água densa, afundando e sentindo-se exausta após tanto fugir dos caçadores e ter flechas cravadas em seu corpo. Nesse momento ela não sabia mais o que fazer, sentindo toda a dor e sofrimento e simplesmente considerando entregar-se à morte. Uma estranha criatura nadava em direção a ela. Sua aparência era similar a uma coluna vertebral humana. À medida que a humana afundava no lago, ela se aproximava do parasita, que a agarrou. Cada estímulo do seu corpo foi sentido, e os tentáculos do parasita adentraram em suas costas. Quando o parasita fundiu-se com a menina, ativou toda a carga genética de todas as formas de vida passada, presentes e futuras. Uma tremenda mutação genética começou a ocorrer. A árvore foi completamente destruída, rachando de baixo para cima. Uma explosão intensa foi testemunhada, assustando os caçadores que estavam por perto. Uma explosão que tremeu o chão. Todos ficaram completamente apavorados com o que estava acontecendo naquela magnitude, pensando que provavelmente seria um desastre natural, e de muito longe era possível avistar uma figura de uma mulher gigantesca. Ymir havia ganhado todos os poderes do parasita. Ela foi a primeira portadora de Titã de todas as eras, porém ela não sabia quanto poder ela tinha acabado de receber. Os caçadores voltaram para o reino de Eldia sem acreditar no que havia acontecido, e depois de alguns segundos transformado em Ymir, simplesmente começou a evaporar seu corpo. Ele foi diminuindo e se desprendendo, e sua memória se esvaiu completamente. Os caçadores chegaram com urgência a Carl e relataram que a garota havia se transformado em um gigante de tamanho descomunal. Desprovida de lembranças e emocionalmente abalada, ela considerou extremamente perigoso seguir. Como ela não tinha consciência dos poderes recém-adquiridos e acreditava que não sobreviveria na floresta, Ymir decidiu retornar ao povoado de Eldia e pedir perdão por ter libertado os porcos. Ela conseguiu regenerar a língua que havia sido arrancada e implorou perdão ao rei. Os homens que testemunharam sua transformação em gigante ficaram maravilhados ao vê-la novamente em sua forma de criança. Carl quis utilizar os poderes dela para expandir o reino de Eldia, sendo assim perdoou a menina. E ao descobrir como os poderes de Titã funcionavam, a colocou para trabalhar em benefício do povoado, utilizando sua forma gigantesca para vencer batalhas, concluir estradas, cidades e pontes, além de transportar objetos. Ela fez tudo o que o rei mandava. O povo de Eldia cresceu. Em sua expansão, eles atacaram e massacraram completamente o reino de Marley, que se mostrava impotente diante da gigantesca Titã que conseguia se regenerar. Ymir era considerada imortal. Ela se apaixonou por Carl. Eles tiveram 3 filhas, cujos nomes eram Maria, Sina e Rose. O Império de Marley constantemente tentava atacar o Império de Eldia, porém não obtinha êxito. Um dia, durante um evento em que os soldados do reino de Eldia estavam se apresentando ao rei, todos estavam diante do trono. O rei estava cercado por sua esposa e suas filhas. Um soldado de Marley, escondido no meio deles, se levantou, pegou sua lança e lançou em direção ao rei. Ymir jogou-se na frente dele. Até aquele momento, todos acreditavam que ela iria se regenerar como ocorria frequentemente. A lança atravessou seu corpo, atingindo sua espinha dorsal, um lugar que nunca havia sido ferido antes em todas as batalhas. Ela não conseguiu se levantar, estava à beira da morte. O rei gritava e ordenava que ela se curasse rapidamente,
mas ela não respondia. Suas filhas começaram a ficar apavoradas com a possível perda da mãe, enquanto o rei, completamente desesperado, estava perdendo sua maior arma. O soldado de Marley foi assassinado ali mesmo e o rei pensou e ordenou a preparação de uma mesa feita de pedra, e o rei instruiu suas filhas a se prepararem. Ele também ordenou que os homens dividissem o corpo de Ymir em pedaços e colocassem ele sobre a mesa mencionada. As filhas foram chamadas a se aproximar, e ao verem a cena despedaçada do corpo de sua mãe, as meninas ficaram aterrorizadas. Então o rei afirmou que elas não tinham outra opção senão salvar a herança do reino e se tornarem poderosas, e a única maneira de fazer isso era salvando a herança de sua mãe. Então ordenou que as meninas devorassem a carne de sua mãe ainda quente. Esse foi o primeiro ato de canibalismo no mundo de Shingeki, um evento que ficou gravado na memória dos titãs, que posteriormente passaram a devorar pessoas sem motivo aparente. Maria, Sina e Rose foram forçadas contra sua vontade a consumir o corpo de sua mãe. Ao ingerir um fluido que continha um parasita, o poder foi dividido igualmente entre as três. Agora cada uma delas possuía 1/3 do poder de Ymir, tornando-se assim capazes de defender Eldia. Iniciou-se um ciclo de canibalismo que se prolongou por muitos anos. Maria, Sina e Rose tiveram descendentes. Entre as três, havia uma primogênita, a irmã mais velha Maria, cujos descendentes ficaram conhecidos como a linhagem real, em virtude do seu sangue ancestral. As pessoas com sangue real possuem habilidades superiores em relação às demais. O rei Karl Fritz, em idade avançada, antes de sua morte, solicitou que suas filhas continuassem transmitindo esse legado, ensinando às próximas gerações o canibalismo para passar os poderes de Titã. Essa tradição foi repetida diversas vezes. A humanidade começou a estudar a ciência dos titãs, também conhecida como titanologia. Essa ciência era capaz de criar e desenvolver coisas com bases nos titãs. Foi descoberto que ao extrair um líquido do portador de titã, era possível aplicá-lo em outra pessoa, transformando-a em um titã puro e irracional, capaz de devorar a carne humana. O poder de Ymir foi sendo dividido, até chegar em 9 destaques, sendo apelidados de acordo com o poder diferencial. O titã fundador é um usuário com sangue real, já que mesmo que alguém adquira, caso não tenha sangue real, não terá os poderes em sua totalidade. É dotado da capacidade de criar, controlar e manipular o povo eldiano, criando e curando doenças, podendo fazer modificações genéticas, criar memórias, evocar titãs do passado e criar novos titãs a partir do zero, enviar comunicações mentais para toda a raça e ativar ou desativar poderes dos outros titãs, ou portadores de titãs. O titã fundador é o mais poderoso de todos. Ao longo das eras, todas as pessoas que estavam dentro do reino de Eldia eram descendentes de Ymir. Aqueles que não eram descendentes simplesmente não reagiam ao líquido de titã quando expostos a ele. Isso ocorre porque o DNA do povo de Ymir, os Eldianos, se mesclou com o parasita, já que os progenitores dos Eldianos eram Ymir e Karl Fritz, ou seja, descendentes híbridos entre parasita e humano. O próximo titã é o titã de ataque, que dá o nome ao anime, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Ele tem habilidades de combate, e ficou conhecido como o titã que sempre apoiou o povo de Eldia. Ele possui também a habilidade de vislumbrar eventos do futuro, Titã Martelo de Guerra. Seu corpo é endurecido e pode resistir a ataques poderosos. Também pode criar e manipular ferramentas ou armas de combate. Ele pode criar um cristal para a proteção do seu portador, conectado ao titã através de um cabo, Titã Mandíbula. Ele possui um endurecimento na sua boca, possuindo dentes fortemente revestidos com uma camada resistente. Seu tamanho é menor em comparação aos outros titãs primordiais, o que lhe confere uma alta velocidade, Titã Quadrúpede. Esse titã possui a maior capacidade de transportar peso, consegue se comunicar até com humanos, é capaz de permanecer na forma de titã por um período mais longo em comparação aos outros. Enquanto eles podem ficar transformados em titãs por horas, esse titã pode ficar transformado por até 2 meses. Sua regeneração é mais lenta em comparação aos outros titãs. Titã Fêmea se regenera em alta velocidade, possui várias capacidades de ataque, altamente adaptável para receber líquidos de outros titãs, conseguindo assimilá-los e incorporá-los ao seu poder. Ela é extremamente ágil e eficaz em batalha. Titã encouraçado ou blindado. Ele é revestido por uma couraça extremamente resistente, protegendo todo o seu corpo. Embora essa couraça seja pesada, ela não prejudica seus movimentos, já que suas articulações estão expostas. Titã Colossal é o maior de todos, com 60 metros de altura. Ele tem a carne exposta, ele é capaz de queimar tudo ao seu redor. Em sua transformação pode gerar uma enorme explosão, sendo uma explosão controlada pelo usuário. Titã Bestial
É um titã que assimila os sentimentos e vontades do seu portador e possui uma forma animalesca, que se o usuário tiver apego por algum tipo de animal, será o formato do seu titã. Em portadores com sangue real, consegue controlar titãs puros. Apenas com uma gota do seu líquido espinhal pode mudar completamente a transformação de outro titã. Dependendo da forma e das características animalescas que o portador tome, ele pode se tornar um habilidoso guerreiro ou apenas uma forma bizarra que não serve para combate. Isso é para ter uma base sobre os titãs, mas eles vão além disso, variando de portador para portador, da vontade do seu portador e até líquidos que podem trazer upgrade. O povo de Eldia se tornou maior, e não havia mais nenhum reino que conseguisse lutar com eles. Então eles começaram a lutar entre si. O reino de Eldia se dividiu em 9 casas nobres. Cada uma dessas casas abrigava um dos titãs originais. E essas famílias queriam disputar o titã do outro. As batalhas internas geralmente eram interrompidas pelo portador do titã fundador, que fazia com que todos os confrontos cessassem instantaneamente. Eras se passaram e essas lutas continuavam. O reino de Eldia ainda era imbatível, liderando praticamente todo o mundo. Enquanto o Império de Marley se tornava pequeno e insignificante em comparação, desde Cina, Maria e Rose passaram-se 145 gerações, cada uma com 13 anos, em que o titã era transmitido de pessoa para pessoa, de pai para filho, até chegar a um novo rei. Esse rei teve um nome inspirado no primeiro deles, Karl Fritz. Segundo ele, era o 145º rei de Eldia. Ele era também o portador do titã fundador. Em algum momento ele teve acesso a todas as memórias de Ymir. Analisando todo o passado, o rei Karl Fritz II decidiu que estava na hora de encerrar o ciclo de ódio, pois ele via todos os dias as famílias nobres se enfrentando. Ele viajou pelo mundo e descobriu que havia um lugar desabitado, uma ilha rica em recursos naturais que poderia muito bem ser usada como reino de paz. Karl decidiu que nesta ilha iria criar o seu mundo pacífico, usando seu poder de titã fundador. Ele levantou dezenas de milhares de titãs colossais com capacidade de usar o endurecimento. Mandou com que eles se formassem em círculos e fez com que eles usassem o poder do endurecimento. Eles ficaram 10 metros abaixo do chão e se cobriram com o endurecimento que posteriormente foi coberto de tijolos. Estes 3 círculos formaram 3 muralhas, apelidadas de Maria, Cina e Rose. Karl, utilizando seu poder como fundador, fez um comunicado mental, dando a opção para as pessoas irem para dentro das muralhas. No entanto, suas memórias do passado e de tudo o que aconteceu seriam apagadas, permitindo-lhes começar uma nova vida onde poderiam viver em paz sem problemas. Esse cara tá achando que vai enganar alguém? Ele quer fazer um novo Big Brother. Um processo foi descoberto pela titanologia, que agora havia um povo que recebia o líquido de titã e não se transformava em titã. Eles se tornavam extremamente fortes e leais, sendo chamados de Ackermans, e se tornaram líderes dos guardas reais. Porém, eles não eram controlados pelo titã fundador e suas memórias não podiam ser afetadas. Alguns não gostaram da ideia do Karl Fritz II e não iriam aceitar ir com ele, e outras aceitaram e concordaram em ir, e os Ackermans foram para Parades. Karl enviou uma mensagem mental a todos que ficaram no continente, alertando-os de que qualquer tentativa de invadir o seu reinado de paz, ele iria destruir todos eles. Além disso, ele estabeleceu uma regra para os futuros usuários do Titã Fundador, determinando que eles não poderiam quebrar o voto de paz que ele havia feito. Ele queria viver uma vida pacífica, protegido pelas muralhas, sem qualquer perturbação, e fez o que combinou, apagando as memórias daqueles que estavam dentro das muralhas. Essa medida funcionou por um tempo. Dentre as pessoas que optaram por permanecer no continente, incluindo portadores de titãs, foram enganados e capturados por Marley. Marley prevaleceu sobre eles e os forçou a servi-los, e ela começou a se expandir, a ponto de se tornar um império que tratava o povo de Eldia como demônios. Eles eram obrigados a usar braçadeiras para identificar sua condição de inferioridade, sendo confinados em áreas designadas e privados de muitas vantagens desfrutadas por pessoas consideradas normais. Isso me lembra algo, só que é bem óbvio até pra fazer um comentário. A única maneira para um Eldiano obter alguma vantagem era de se tornar um guerreiro de Marley, destacando-se entre os demais e dedicando sua própria vida ao crescimento do exército. Ele poderia se tornar um médico ou um titã. Esse indivíduo receberia uma braçadeira diferente e seria considerado um marleano honorário, junto com sua família, obtendo assim todos os benefícios de um cidadão, podendo viver uma vida melhor.
Os Eldianos que viviam além das muralhas possuíam conhecimento da titanologia e transmitiram essas informações para Marley, que ao descobrir que ao receber líquido eles se tornavam gigantes irracionais, eles decidiram impor punições utilizando isso. Isso mesmo. Marley não sabia que devia apresentar isso como forma de benefício e não de punição. Eles se reuniam com os considerados criminosos em barcos, atravessavam o mar e ao chegar na ilha de Parades, aplicavam líquido espinhal e empurravam da muralha, em uma muralha que cercava a praia de Parades. Então aqueles Eldianos se tornavam titãs puros e irracionais. Após isso, os marleyanos voltavam para casa em segurança, enquanto os titãs vagavam pela ilha de Parades. Com o passar do tempo, a ilha de Parades ficou cheia de titãs puros, e os humanos tinham medo de sair das muralhas, pois poderiam ser devorados pelos titãs. As eras foram passando e os reis que possuíam o poder do titã fundador mantinham um legado pacífico, mesmo sabendo da existência de titãs além das muralhas. Eles permitiam a existência da tropa de exploração, um grupo de pessoas que se aventuravam além das muralhas em busca de descobertas. O rei autorizava essa exploração para que não houvesse um grande número de pessoas devido à superlotação, já que muitos morriam fora das muralhas. Talvez porque menos pessoas são mais fáceis de controlar. Porque quando você consegue entrar na mente do seu povo para que ele não se multiplique e explore a terra, você já tá num nível de dominação muito elevado. A realeza e a nobreza guardavam muitos segredos do povo, que havia perdido em suas memórias. Voltando para Marley, os Eldianos viviam como escravos e tentavam fazer rebeliões. Porém, quando eram descobertos, eram enviados para o paraíso, ou seja, eram enviados para Parades e transformados em titãs. Entre esses criminosos havia alguns revolucionários, como Eren Kruger. Ele utilizava o nome Coruja no grupo da resistência contra Marley. Ele falsificou todos os seus documentos e exames de sangue para ser considerado um marleyano, fazendo com que todos acreditassem que ele era um cidadão comum. Em realidade, ele era um Eldiano, com o poder do titã de ataque em segredo. Os portadores de titãs geralmente são líderes de rebelião e estão entre os revolucionários. Havia Grisha Yeager. Ele, quando era mais novo, vivia na zona de isolamento, confinamento, com seus pais e irmã. Um dia, por curiosidade, levou sua irmã para um local que Eldianos não podiam andar, e foram encontrados por 2 policiais, um dos soldados que era Eren Kruger. Ele o puniu com um golpe, e o outro levou sua irmã, Feia, embora. No fim da tarde, sua irmã foi encontrada morta e mutilada às margens de um rio. Os policiais informaram aos pais de Grisha que seus filhos haviam desobedecido ordens, e falaram que desconheciam o motivo da morte de Feia. A mãe ficou arrasada, e o pai de Grisha sorriu, e disse que contaria histórias para seu filho. Então o pai de Grisha falou que existia uma boa razão para eles serem submissos por conta da sua descendência. Mas Grisha negou isso, e falou que Marley mentia, e que eles mataram sua irmã, mas o pai o silencia. As histórias que contavam para os Eldianos era que Ymir fez um pacto com um demônio, e que os Eldianos, descendentes de Ymir, eram extremamente violentos. Aos 18 anos, Grisha se torna médico e assume a clínica do seu pai, e atendendo um paciente descobre os que conspiravam contra Marley, e decide entrar para esse grupo. Mais tarde se apaixonaria por uma mulher chamada Dina. Ela possuía sangue real, e os dois tiveram um filho chamado Zeke, que também tinha sangue real. Eles ensinaram para Zeke que o povo de Eldia era um povo bom, que os Eldianos possuíam o poder dos titãs que foi para dentro das muralhas. Foi-lhes dito que Ymir era uma deusa e fez o bem no passado. Só que o Zeke ia pra escola. A escola, o exército e até mesmo os avós de Zeke diziam para ele que Ymir era um demônio, que o povo de Eldia era amaldiçoado, portanto eles não deviam acreditar em mais nada além disso. Um dia Zeke percebeu que a organização rebelde de seu pai estava prestes a ser descoberta, e que se fossem pegos, Zeke, seus avós, seus pais e todos os membros da família seriam enviados para o paraíso. Zeke e seus avós não participavam da rebelião, apenas seus pais que estavam conspirando contra o governo. Conspiravam. Palavra engraçada. Essa e a news são usadas todas as vezes que algo vai muito além do que o Big Brother determina pra você, seja verdade ou não. Zeke, por medo, decidiu entregar seus pais, e ao entregá-los, eles foram levados ao paraíso. Dina, a esposa de Grisha, é transformada em titã irracional. Enquanto Grisha estava prestes a ter o mesmo destino, Coruja age e elimina o soldado marleyano.
Ele explicou que era um Eldiano se passando por Marleyano, que tinha o poder de Titã de ataque, e seu tempo de vida estava chegando ao fim, já que os portadores de Titã vivem por menos tempo. Eren Kruger decidiu transferir seus poderes a Grisha. No topo do muro da praia, ele explicou para Grisha que o parasita é a fonte de todo o poder, toda a vida e a primeira forma de vida. É o responsável por manter toda a carga genética, agora conhecido como o Titã Fundador, e precisa ser recuperado de dentro das muralhas. Eren Kruger se transforma e elimina os outros Marleyanos ali. Grisha depois o questiona por que ele não salvou Dina também. Kruger fala que ele escolheu o Grisha há muito tempo, já que seu ódio por Marleyanos era muito alto, e que se Daina ficasse viva e fosse capturada pelo inimigo, ela seria engravidada constantemente para gerar mais súditos com sangue real. Depois que Kruger explica os poderes de Titã e fala que Ymir na verdade era diferente das histórias de Marley, ele fala para Grisha ter uma família e proteger Armin e Mikasa, que seriam os futuros melhores amigos de seu filho. Só que Kruger não sabia disso, tanto que ele se questiona de quem são essas memórias. Grisha, ao devorar Kruger, se tornou o Titã de ataque e infiltrou-se nas muralhas, passando-se por cidadão comum. Ao chegar lá, ele descobriu que os habitantes daquela ilha tinham uma tecnologia mais primitiva. Ele foi muito admirado por suas habilidades, sendo um médico de uma civilização avançada, capaz de curar doenças consideradas incuráveis. Ele conheceu uma mulher chamada Carla e teve um filho com ela. O nome para seu filho escolhido foi Eren Yeager, vulgo protagonista da história. Grisha lhe concedeu este nome em homenagem a Eren Kruger. O exército de Marley estava se preparando para atacar a Ilha Parades, com o objetivo de roubar o poder do Titã Fundador. Eles desejavam possuir todo o poder para si, e para isso selecionaram 4 crianças guerreiras, extremamente leais para se infiltrar em Parades, descobrir o paradeiro do rei a fim de capturá-lo, pegando o poder do Titã Fundador. Cada uma delas possuía um titã. Essas crianças e seus titãs eram respectivamente Bertholdt, Titã Colossal, Marcel, Mandíbula, Reiner, Encoraçado e Anne, Titã Fêmea. O plano era o seguinte: Bertholdt se transformaria em Titã Colossal, chutaria a muralha abrindo ela e deixando vários titãs entrar. Enquanto isso, o caos se instalaria e as pessoas iriam sair correndo de um lado para o outro. Eles entrariam dentro das muralhas na sua forma humana, se passando por órfãos. O objetivo era que o Rei Fundador, com o seu poder de titã, viesse até a muralha consertar o buraco feito por Bertholdt, e assim os 4 capturariam e levariam o poder do Fundador para Marley. O exército de Marley estava se arriscando muito ao enviá-las dentro das muralhas, no entanto, mesmo assim o fizeram. As crianças enfrentaram problemas com os titãs puros. Um titã puro acabou devorando Marcel, adquirindo assim o poder do Titã Mandíbula. A pessoa que o devorou foi uma mulher chamada Ymir, que estava vagando como uma criminosa há 60 anos. Na verdade, Ymir não era o verdadeiro nome dela. Ela era uma garota órfã das ruas de Marley, que foi usada por um charlatão que dizia que ela era a reencarnação de Ymir. Isso para dar esperança para o povo eldiano. Ao ser nomeada assim, foi idolatrada como uma deusa. Porém, esse plano de esperança foi descoberto e todos foram enviados para o paraíso. Indo agora para dentro das muralhas, Eren, o filho de Grisha, sempre demonstrou um alto interesse em saber o que havia além das muralhas. Mesmo com Grisha não contando nada, Eren um dia teve um vislumbre do futuro. Por mais que não entendesse, e por mais que não possuísse o poder de nenhum titã, Eren tinha como melhores amigos Armin, que era muito inteligente, e assim como Eren gostava de pensar em como as coisas eram fora das muralhas, e Mikasa. Mikasa teve seus pais assassinados por bandidos e foi ajudada por Eren, seu pai. E após ter seus pais mortos, foi criada junto com Eren, que lhe deu um cachecol. O pai de Eren, Grisha, era um homem bem misterioso, passando muito tempo no porão de sua casa. Em um determinado dia, ele disse a Eren que quando voltassem, ele mostraria o que havia no porão. O povo de Eld acreditava que era impossível que os titãs quebrassem a muralha, já que elas eram muito maiores do que os titãs puros. E Eren se preocupava com isso. Até então, o povo eldiano acreditava que os titãs teriam no máximo 15 metros. Voltando agora para fora das muralhas, Ymir, ao adquirir o poder do Titã Mandíbula, conseguiu voltar à sua forma humana, e ela também se infiltrará dentro de Parades. Mesmo com o empecilho de perder o amigo, Reiner quis seguir o plano.
Bertholdt se transformou no Titã Colossal, se aproximou das muralhas chutando e destruindo completamente os portões revestidos de pedra. Um dos fragmentos gigantes desta destruição caiu sobre a casa do pai de Eren. Ao perceber isso, ele imediatamente foi ao encontro do rei e descobriu uma caverna de cristal subterrânea secreta. Ao chegar lá, ele testemunhou a família real realizando um ritual de canibalismo, onde o Titã Fundador seria transferido para a nova geração. Grisha pediu a Frida, a portadora do Titã Fundador, que destruísse os invasores e pusesse fim aos massacres que os Titãs Puros estavam cometendo contra as pessoas dentro das muralhas. No entanto, Grisha percebeu que a família real não tomaria nenhuma ação e optaria por permitir que as pessoas continuassem sendo devoradas, mantendo o pacto de paz. Após suplicar para que tomassem alguma atitude, a família real nada fez. Em meio aos conflitos internos, surgiu um sussurro, proveniente do seu próprio filho, Eren, só que mais velho. Eren conseguiu se comunicar com seu pai por conta dos poderes do Titã de Ataque. Ele revelou que não havia outra opção, pois já havia presenciado todos os futuros possíveis. Era necessário que Grisha confrontasse a família real e a eliminasse, consumindo o poder do Titã Fundador. Mesmo assim, era muito difícil para Grisha. Então, o Eren mais velho lembrou Grisha de quando sua irmã foi morta e por tudo que ele passou. Grisha então eliminou a família real, deixando apenas um dos integrantes sair vivo, e desesperado ao adquirir esses poderes, bramiu perguntando se aquilo era necessário, já que ele havia matado crianças, pessoas, algo que ele nunca havia feito. O poder do Titã de Ataque Titã Fundador seria transmitido ao Eren. Grisha partiu desesperadamente para transferir seus poderes ao seu filho, pois seu tempo de vida estava chegando ao fim. Quando ele encontrou Eren entre os sobreviventes do ataque dos Titãs, ele aplicou o líquido em seu filho, o transformando em Titã irracional, aguardando ser devorado pelo próprio. Algumas pessoas foram enviadas para as muralhas internas, já que a muralha mais externa estava infestada de titãs e desprotegida. Eren e seus amigos conseguiram ir, mas não havia espaço no barco para mais pessoas, que desesperadas pulavam no barco em movimento. Com o sentimento de ter perdido sua mãe, Eren ficou determinado a matar todos os titãs. Eles então cresceram, e Armin, Mikasa e Eren se alistaram para a tropa de exploração, e eles treinaram com outras pessoas, incluindo os infiltrados. Até que em uma das missões, ao salvar Armin, Eren foi engolido e ficou sem um dos braços. Eren estava com muito medo, porém dentro daquela barriga de titã, ele se motivou e se transformou no seu titã. Mikasa, ao saber da notícia, ficou muito abalada. Ela continuou lutando contra os titãs, só que em determinado momento quase desistiu da vida. Então, repentinamente, um titã ataca outro titã em sua frente. No campo de batalha, seus companheiros avistaram um titã lutando com outros titãs, o que foi um choque. Armin decidiu utilizar aquele titã para se livrar dos outros, por mais que fosse uma loucura. Eni, Bertholdt e Reiner olhavam aquele titã de uma forma diferente. Em uma determinada hora, aquele titã se cansa e seu corpo começa a emitir muita fumaça, e todos veem que era Eren transformado em titã, e Mikasa corre para abraçá-lo. Ao ajudar muitos com o poder do titã, Eren acordou sem memórias, assim como quando recebeu o poder do titã, e não lembrava que seu pai havia entregado aquele poder. A humanidade o temia e desconfiava dele. Um líder apontou armas e instruiu que Eren era uma ameaça. Armin tentou o convencer do contrário. Todavia eles dispararam, e Eren se transformou de forma incompleta. Após isso, o comandante Pixis aparece, e confia mais em Eren, apaziguando as coisas. O que não impediu de Eren ser levado a um tribunal e ser surrado pelo Capitão Levi, conhecido por ser o mais habilidoso em matar titãs da tropa de exploração. Após isso, Erwin Smith integra Eren ao seu esquadrão. Eles estudariam seu poder e o utilizariam para fechar o portão das muralhas, que foi muito custoso. Na divisão de reconhecimento surge uma titã inteligente, já que matava alguns e outros poupava. Descobrimos que ela estava procurando Eren. Então a tropa bola um plano e que não contariam a nenhum soldado aquilo. E mesmo que os soldados não soubessem, eles colocaram o plano em prática à risca. Eles utilizaram capuzes para que o titã inteligente perdesse tempo e se comunicaram com sinais de fumaça. Ao entrar em uma floresta, em um determinado momento, a titã inteligente começa a se aproximar de Eren, e ele pensa em utilizar seus poderes de titã. Nem Eren sabia do real plano daquilo.
Ao questionar os soldados por que eles estavam fazendo aquilo, era simplesmente porque foram ordenados e eles não tinham resposta para Eren. E ao ver várias pessoas morrer, ele pensou em utilizar seu poder de Titã, porém se segurou. E finalmente conseguiram imobilizar parcialmente o Titã. E foi por isso que não haviam revelado o plano, já que desconfiavam que a Titã inteligente era como Eren, um humano que se transformava em Titã, e que ela fazia parte da tropa de exploração, e por isso o plano não foi contado. Infelizmente, ela consegue se soltar. Eren se segurou para não lutar com ela e confiar nos companheiros novamente, e viu seus novos amigos morrerem. E ele finalmente se transforma, porém não conseguiu vencê-la. Mikasa e Levi conseguem proteger Eren. De repente, a Titã Fêmea utilizou o poder de regeneração, focando em um dos olhos. E por conta disso, Levi não obtém sucesso e a Titã consegue fugir. Armin deduz que a Titã Fêmea pode ser ele, então monta um plano para desmascará-la. Mas ela se transforma em Titã e Eren, mesmo que desconfiado, não consegue se transformar, porque para ele era uma revelação muito grande. E qual era o sentido daquilo? Por que havia uma infiltrada na tropa de exploração e por que ela tinha o mesmo poder que Eren? Era muita coisa. Porém, em determinado momento, Eren consegue se transformar e os dois lutam ali no meio da cidade. Essa cidade estava em uma posição privilegiada. Inclusive nelas continham igrejas que cultuavam as muralhas, endeusando-as. Eles nunca haviam visto titãs de perto. E no meio da batalha, N consegue usar a habilidade do endurecimento, fazendo-a ficar dentro de um cristal, que ninguém consegue abrir. Ou seja, eles haviam passado por tudo aquilo e não haviam obtido respostas. Nesta batalha, eles danificaram uma parte da muralha. Descobriram assim que dentro da muralha haviam titãs colossais. O pastor Nick da igreja implora para que tampassem aquele buraco com o titã, e falou para não deixar aquele titã ter contato com a luz do sol. Aparentemente, esses pastores eles tinham informações privilegiadas, que o povo não sabia. A tropa de Hange, uma cientista da tropa de exploração, tenta retirar a informação do pastor, porém não obtém sucesso. Neste momento surgem titãs dentro da muralha Rose, e uma divisão segue para conter esses titãs. E nos é revelado um titã animalesco, similar ao macaco que falava. Esse titã é muito grande e inteligente, ele consegue até controlar outros titãs puros. Este é o Titã Bestial. Ele consegue arremessar objetos em alta velocidade. Ele pega o DMT, dispositivo de manobra tridimensional de um soldado, e conversa com ele, que é um momento muito bizarro. Tenta retirar alguma informação sobre aquele dispositivo. Não obtém resposta e manda aqueles titãs puros o matar. Enquanto isso, outra tropa estava procurando um buraco da muralha, que era a única explicação para conter titãs ali dentro. Hange se pergunta se Eren poderia aprender a habilidade de endurecimento assim como N, para que assim ele pudesse usar este poder para tapar o buraco das muralhas, já que era similar ao corpo dos titãs. A tropa de exploração se divide nas vilas, e Sasha da tropa de exploração encontra uma menina que havia acabado de ver um titã devorar sua mãe. A mãe dessa menina foi morta porque tinha um problema nas pernas e não foi rápida para correr. Sasha consegue salvar a menina e sair daquela vila. Connie, outro integrante da tropa, entra em uma vila onde ficava sua casa e se depara com uma titã, que era sua mãe, porém ela não tinha nenhum movimento. O que é estranho porque tantas pessoas daquele vilarejo se transformaram em titãs, e porque alguns daqueles titãs eram anormais, eles não conseguiam nem se mover. Ninguém encontrou nenhuma brecha nas muralhas. A tropa que partiu para isso se aloja em um castelo em ruínas durante a noite. E lá dentro, essa Ymir consegue ler algo em outra língua, o que deixa Reiner muito desconfiado. E outra coisa contraditória ocorre com os titãs durante a noite, que eles se locomovem e ainda vão em direção ao castelo. O titã bestial surge, o que deixa Reiner e Bertholdt muito nervosos. E quando vários titãs ficam em volta do local que eles estavam, podemos ver um frame de Bertholdt quase se transformando. Então Ymir se transforma em titã, protegendo Krista e os outros. Ymir era a titã mandíbula. Ela consegue tempo suficiente para que a tropa de exploração chegasse e lidasse com aquilo. Depois de voltar dessa missão, em cima das muralhas, Reiner e Bertholdt chamam Eren. E eles revelam que, na verdade, eles são guerreiros de outra nação. E eles são o Titã Colossal e o Titã Encouraçado. E eles vieram capturar o Titã Fundador, o Titã de Eren.
O momento da revelação é muito peculiar. Eu vou recomendar um vídeo da Cronosfera mais à frente sobre este momento. Esta revelação foi praticamente um spoiler dos próprios personagens. Ela é uma cena de fundo que ocorre de forma súbita, em cima de outro diálogo. Rainer e Bertholdt falaram para Eren simplesmente se entregar, para que eles não precisassem matar mais ninguém. Era uma revelação tão grande que Eren nem acreditou naquele momento. Todos os pequenos diálogos de Rainer e Bertholdt agora faziam mais sentido. Eles haviam bolado a história que eram de um determinado local das muralhas, só que mencionavam sobre serem soldados e voltar para casa. E na verdade, eles eram soldados de outro local. Como Eren, pelo cansaço, pela revelação ser tão grande, acredita que escutou as coisas errado. Porém, Rainer e Bertholdt insistem, e ainda se transformam em titãs, com uma linda cena. A abertura das muralhas de Rainer e Bertholdt resultou na entrada dos titãs puros, causando a morte de muitas pessoas, incluindo a mãe de Eren. Isso encheu Eren de ódio e sede de vingança. Ele sentia-se muito traído e começaram a batalhar. Uma ótima maneira que a história faz para se manter consistente e interessante é de não revelar tudo para o espectador de uma vez. Muitas das coisas que os personagens principais descobrem, nós estamos descobrindo juntos. Geralmente nós não temos mais informações do que eles. Durante as lutas, os protagonistas não ganham poderes do além. A maneira que Eren e os outros lutam contra Rainer e Bertholdt envolve muito mais estratégia, principalmente em Eren aprender a ficar mais consciente com seu titã e utilizar artes marciais. Eren e Rainer caíram da muralha, e Bertholdt permaneceu lá. E quando Eren estava levando a melhor na luta contra Rainer, Bertholdt pula da muralha com seu titã, fazendo com que Eren fosse sequestrado, junto com Ymir. Arrancaram os braços e pernas de Eren e Ymir para que eles não se transformassem. Claro que posteriormente eles se regenerariam. Ymir tem outros interesses. Ela gostaria de salvar Krista. Já Eren tenta negociar com Rainer e Bertholdt, e neste momento que descobrimos o passado de Ymir e como ela adquiriu seu titã. Obviamente a tropa de exploração veio com a intenção de salvar Eren, que já estava sendo considerado a última esperança da humanidade. Rainer ficou muito dividido, porque ele, ao ser esse agente duplo, acabou simpatizando com o povo de Parades. A tropa de exploração surge perto deles, trazendo os titãs sem consciência em direção a Rainer e Bertholdt. Aqui vemos mais uma vez a genialidade e coragem do general Irving Smith, que após ter seu braço mordido por um titã, continuava gritando para que os soldados avançassem. Então conseguem libertar o Eren, mas todos aqueles titãs em volta, junto com Rainer e Bertholdt, se tornaram um grande problema. Eren e Mikasa ficam sem saída, e por tudo que estava ocorrendo, Eren não conseguia se transformar. Mikasa até se declara para Eren, em um ato inocente, ao ver o titã que devorou sua mãe, que talvez seja a primeira mulher do Grisha. Ele dá um soco naquela enorme titã, sujando sua mão de sangue. E neste momento, os titãs sem consciência obedecem a Eren e começam a devorar aquele titã que Eren socou. E tudo começa a se encaixar. Percebem que Eren tinha o poder do titã de ataque e fundador. Por isso que Rainer e Bertholdt estavam atrás de Eren, por conta que ele possuía o poder da coordenada e o estrondo do titã fundador, o poder que controla os titãs. E por conta disso eles conseguem escapar. Eren se recordava que havia um segredo dentro do porão de sua casa, que ainda estava intacto, mesmo com os destroços, e que seu pai era muito misterioso. Ele acredita que resolver este mistério e ir até lá pode ajudar a humanidade.